Professor Calazans, a testemunha estava mentindo perante o juiz, no caso a juíza? Para nós chegarmos a uma conclusão, precisamos levar em consideração vários elementos, como a abordagem dentro da psicologia, psicanálise e também das neurociências. Eu vou apresentar um caso muito interessante, principalmente voltado aos juristas, promotores, juízes, advogados, peritos, e também serve para todo qualquer tipo de comunicação. Preste atenção nesse caso e aí nós vamos apresentar alguns tópicos muito importantes dentro daquilo que eu chamo de CSI da comunicação. Roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. O caso de hoje é sim muito interessante. A mãe, a ré, acusada de matar o seu próprio filho, tem como uma das testemunhas a sua própria mãe, ou seja, a avó do garoto que morreu. É uma situação bem complicada. Né? Nós até fazemos a seguinte pergunta: se uma mulher nesta posição, no caso a avó do menino, que era a mãe da ré, tem condições psicológicas para depor. E aí, uma pergunta aos juristas, se isso é viável ou não. Eu falo isso porque na análise da comunicação, principalmente dentro do nosso escopo de CSI da comunicação, eu gostaria de saber, na verdade eu até sei, claro que eu sei, mas até que ponto uma senhora nesta posição, mãe da ré, vó do neto vítima de homicídio, tem condições psicológicas de concatenar as ideias. O embaraço devido à pressão pela qual ela está passando. Será que vai defender a filha ou se vai acusar a filha? É uma situação muito complicada. Não que não dê para nós realizarmos uma abordagem, uma análise. É possível sim que nós consigamos fazer uma análise, mas eu não tenho a menor dúvida que esta situação é uma situação esdrúxula em que aquele que vai fazer a análise da comunicação, detectar mentiras ou verdades, precisa fazer isso de uma forma muito ampla e profunda, naquilo que nós, por exemplo, eu utilizo as abordagens das neurociências, da psicanálise e também da psicologia. É um caso bem diferente, mas é possível sim de chegar a uma conclusão, ok? Vamos então ver o que foi que aconteceu que poderia ter suscitado a detecção, né, de uma provável mentira. Vamos ver? O delegado questionou a senhora em 3 momentos diferentes. Se a senhora sabia de algo estranho, diferente, que poderia contribuir com o desaparecimento. Se a senhora sabia de algo estranho, se suspeitava de algo. Se a senhora tinha visto no dia ou na noite do desaparecimento algum barulho. E nessas 3 ocasiões a senhora negou, a senhora disse que não. Mas eu só falei isso aí, eu nem sei se eu falei, não me lembro. Porque eu disse que eu estava fora de mim, eu juro, como Deus está aqui nesse A senhora momento. quer que eu lhe mostre o convite? Mas eu não lembro dessa coisa, eu nem sei. Mas se eu falei, é uma mentira minha. Bem, pessoal, pelo que nós podemos observar, a testemunha, ela dá 2 depoimentos, um perante o delegado e o outro perante o juízo. E houve depoimentos diferentes. O que ela falou perante o delegado durante o inquérito, no momento anterior, ela falou uma coisa. E
Agora, em juízo, ela fala outra coisa. E a juíza faz um questionamento e pede para ela explicar. Na verdade, a juíza, né, quer saber o que é verdade. Se é o que ela falou perante o delegado ou se é aquilo que ela está falando agora perante o juízo. E preste atenção que quando a juíza faz essa colocação e ela fala, não sei, ela deixa bem claro que ficou bem atrapalhada, ficou bem estressada, e ela usa uma palavra no final. Olha só que interessante essa palavra. Mas eu falei, é uma mentira minha. Então vocês perceberam que ela não acredita que ela falou determinada coisa, determinado assunto perante o delegado, e se ela falou, deveria ser mentira, quando na realidade eu ventilo a possibilidade de não ser necessariamente mentira, mas ser também o embaraço devido à situação pela qual estava passando. Então vamos ver agora o que ela falou perante o delegado, que, segundo a juíza, foram informações diferentes. Vamos ver o que ela falou para o delegado em momento anterior à audiência. A senhora me disse que entre domingo e quinta-feira a senhora não falou com eles. Informava. Não, não vai. E era normal eles ficarem assim, dentro de casa? Eles eram acostumados, cada um no quartinho dele, às vezes ela quer passar um leitinho. Mas era normal eles saírem de casa sem saírem assim tão dias? Esses 4 dias sem sair pra fora. Era normal isso? Não. Nós ficávamos se perguntando, meu Deus, daí eu peguei essa boca, nós comentávamos entre nós três, não sabe, né? Quando eu pegar. Olha essa palavra, acho que nem casávamos falando, minha brincadeira, olha essa palavra que eu falei, você vai também. Não, mas era normal eles ficarem assim? Bem, pessoal, a juíza trouxe esse assunto à tona para que ela mesma pudesse comparar o que ela tinha acabado de falar ali em juízo e o que ela tinha falado perante ali o delegado na fase do interrogatório, na fase do inquérito. Fazendo uma análise da postura, né, do movimento corporal, a gente percebe que ela está com os braços, né, fechados, as mãos entrelaçadas. Isto mostra a apreensão. Então, repito, que situação ela estava passando, né? Depondo ali uma situação envolvendo a filha e o próprio neto. Então, por si só, isto deixa a pessoa muito estressada. Mas ela estava assim nessa posição de defesa, de intimidação, não que o delegado estivesse, né, pressionando. A gente percebe que a maneira como o delegado aborda até uma maneira tranquila, mas não era o delegado que estava pressionando, era a situação. E num determinado momento ela faz isso aqui, e eu vou repetir a cena em que ela está conversando com o delegado, apenas apresentando esse momento, e depois eu vou explicar o que significa esse momento de roçar, coçar o nariz. Lembrando que a posição dela era uma posição de intimidação, ela estava intimidada, ela estava pressionada. Não quer dizer necessariamente que ela estivesse mentindo. Podia ou não, mas uma leitura corporal nesse momento é um ponto de partida para detectar verdade ou mentira. Outros elementos precisam ser considerados para afirmarmos uma coisa ou outra. Vamos ver esse movimento do nariz e logo após eu volto explicando o que significa isto. Bem, pessoal, vocês perceberam que ela coçou o nariz num determinado momento. Coçar o nariz é um sinal de uma provável mentira dentre várias outras causas. Então, pode ser que ela esteja mentindo, tá? Inclusive, eu vou deixar um link do vídeo
onde eu explico esse movimento que foi comprovado cientificamente que mentir pode levar, no ato de mentir, durante a mentira, pode levar a pessoa a coçar o nariz. Então, coçar o nariz é sim um sinal. Calma, o fato da pessoa, ao conversar, falar, coçar o nariz, não quer dizer necessariamente que ela esteja mentindo. Então, nesse vídeo aqui embaixo, eu dou uma aula rápida e explico como que é cientificamente explicado esse fenômeno. O que nós percebemos ali é que houve uma incoerência entre o que é falado em juízo e o que é falado ali perante o delegado. Tá? E aí, um bom analista, um bom detector de mentiras e verdades, não vai pegar esse sinal como um elemento de mentira ou de verdade. Esse é um ponto muito importante. Uma parte, poderia chamar aqui da primeira parte. Na segunda parte, nós vamos trabalhar com uma estratégia para saber se é verdade ou se é mentira. Então, é um sinal, é um ponto de partida. Não pode ser uma conclusão, não pode ser um ponto de chegada, mas é um ponto de partida que, se bem trabalhada pelos juristas envolvidos, farão com que chegue-se à verdade ou à mentira. Interessante que a juíza, nesse caso, foi excepcional, ela foi maravilhosa, porque ela pegou esse ponto de confluência. Claro que aqui a juíza não faz uma abordagem, é eu que estou fazendo a abordagem da leitura corporal, a comunicação não verbal, e estou montando aqui um quebra-cabeça. Repito, o simples fato de limpar o nariz, coçar o nariz, coçar não quer dizer necessariamente que ela esteja mentindo, mas eu vou trabalhar com essa pista, uma pista muito importante. Agora eu vou trabalhar com uma estratégia de comunicação. Eu fiz uma leitura corporal, agora eu vou traçar uma estratégia de comunicação para chegar no ponto conclusivo. A juíza, muito inteligente, percebeu essa desconexão e vai trabalhar em cima disso. Quando nós, analistas da leitura corporal, da comunicação não verbal, detectamos uma incongruência, nós não podemos afirmar, está mentindo? Não podemos. Mas utilizamos esta pista, esta estratégia, ou melhor, vamos utilizar outras estratégias da comunicação para chegar ao ponto comum. Então, no nosso curso, que eu chamo de CSI da comunicação, nós vamos nos valer de princípio da psicologia e principalmente da psicanálise, alguma coisa muito interessante da psicanálise e também das neurociências, para que nós chegamos a uma conclusão.